Mas, irmãos, nós estamos vivendo o melhor tempo, os melhores dias. A graça de Deus, ela tem sido revelada ao nosso coração. O Senhor tem salvo pessoas, né? Diariamente. E você foi escolhido por Deus como um canal. Deus salvou você para usar a sua vida, a sua casa, o seu casamento, sua empresa, o seu negócio, para ser um canal do céu aqui na terra. Jesus diz para mim e para você, para nós brilhar a nossa luz diante dos homens, que o nosso Pai Celestial será glorificado. Eu quero declarar sobre a sua vida, profetizar sobre você, que a sua casa, ela será essa luz que brilha no meio das trevas. O seu casamento, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho. Você foi escolhido por Deus, Deus escolheu você, Ele separou você. Deus tem trabalhado na sua vida, mas para que você possa cada dia mais brilhar a luz de Deus. Sabe, nós vivemos de fato num mundo, irmãos, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o sistema, o mundo. Então as trevas cada vez mais, elas de fato estão tomando conta, né? Se nós formos olhar naturalmente, com a ótica natural, é apavorante de fato, né? Obviamente nós ainda moramos, né, em cidades pequenas, e aí nós talvez não acessamos algumas coisas ainda, e glória a Deus por isso, né? Mas se você assiste lá a televisão, você vê realmente as notícias são más, né? Nós somos carregados de má notícia. Então a criminalidade aumenta, as drogas, o tráfico aumenta, sabe, as organizações cada dia mais corrompidas, as pessoas corrompidas. Isso é resultado do pecado. Só que quanto mais as trevas elas movem, muito mais a luz de Deus vai brilhar, muito mais a graça de Deus vai manifestar, e nós fomos escolhidos para isso. Temos compartilhado nesse tempo sobre possuir a terra prometida, né? Eu tenho usado aquilo que acontece com Israel lá no Antigo Testamento, porque Israel tem uma promessa de Deus, Israel tem uma palavra de Deus sobre uma terra, sobre um lugar que mana leite e mel. E essa terra prometida é um lugar de plenitude na nossa vida, não é um lugar geográfico. Podemos aplicar geograficamente, mas está ligado com uma plenitude de vida, está ligado com você viver a plenitude de Deus no seu casamento, está ligado com você viver a plenitude de Deus no seu trabalho, você viver a plenitude de Deus na vida com Deus. Então, essa terra prometida, ela aponta para uma vida debaixo do favor de Deus, debaixo da graça de Deus. Só que essa terra foi nos prometida, já foi nos dada por herança, só que agora nós precisamos de conquistar essa terra, nós precisamos nos apropriar daquilo que Deus já nos deu, amém? Então Deus já liberou a palavra profética sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, mas nós precisamos nos posicionar em fé, entendermos agora a dinâmica espiritual. Eu e você não podemos achar que a nossa vida cristã será vivida de maneira natural. É impossível. A vida cristã, ela só pode ser vivida de maneira sobrenatural. Por quê? Porque demanda de fé. O natural está ligado com aquilo que eu posso fazer, está ligado com o meu esforço, está ligado com o meu trabalho, está ligado com as questões naturais. Só que para nós conquistarmos, possuirmos, acessarmos aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos avançar e viver pela fé. Nós precisamos romper com a barreira do natural e entrarmos num estilo de vida sobrenatural. Sobrenatural não quer dizer que será extraordinário sempre. Extraordinário faz parte do sobrenatural. Mas sobrenatural está falando de que é uma outra dimensão. Então, como eu falei, se você olhar naturalmente para um desafio que você está enfrentando, você não vai conseguir avançar. Se você for olhar naturalmente uma crise financeira que você está enfrentando, você não vai avançar. Se nós olharmos naturalmente para essa cidade, para esse litoral, não vai ser gerado fé no seu coração. Por isso que Deus derrama sobre você o Espírito dEle. Por isso que Deus gera dentro de você o espírito de fé, para que quando você olhe para as circunstâncias, você não veja naturalmente, mas você veja espiritualmente, você veja sobrenaturalmente. Se você olhar naturalmente para o seu casamento, se você olhar naturalmente para aquela bênção que Deus te deu, irmãs, não vai gerar muita fé no coração, né? Não olha para o lado e não cutuca a pessoa.
Você olhar naturalmente, você vai dizer: meu Deus, Senhor, eu achei que era uma bênção. É pela fé, aleluia. Mas você também, se olhar para a irmã, se olhar naturalmente, você não vai gerar muita fé. Você precisa de crer pela fé, sobrenatural. Mas brincadeiras à parte, vamos começar lá em Josué capítulo 10. Semana passada nós falamos aqui da ressurreição, então não compartilhamos sobre essa experiência. E Israel agora já entra na terra prometida. Já avançou Jericó, já tropeçou na próxima cidade, que era aí, lembra da experiência ali de recalcular a rota agora, aquela coisa toda. E agora avança para as próximas conquistas. E aí lembra que nós falamos aqui sobre a questão dos relacionamentos, Lembra que Israel, na figura de Josué e dos seus líderes, eles fazem uma aliança com um povo chamado Gibeonitas, do lugar de Gibeão. Só que Deus tinha dito que não era para fazer aliança, não faz aliança com o povo, só entra e se apropria de todas as terras, manda todo o povo embora. Só que Israel acaba fazendo uma aliança. E aí lembra que eles enganam Israel, dizendo que era um povo distante, mas na verdade eles eram a próxima cidade. Só que agora a aliança sendo feita, o compromisso sendo assumido, foi feito, não tem como desfazer. E agora Gibeão, acaba acontecendo uma guerra relacionada a Gibeão. É isso que eu quero ler com vocês. Se você quiser abrir aí ou acompanhar aqui, lá em Josué capítulo 10, versículo 1, diz assim: quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai, e havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com seu reino mesmo que havia feito com Jericó e com seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Zafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem, vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão, e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar esses teus servos, venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedras, do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Agora preste atenção. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas ele disse: sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito nos livros dos justos? O sol se deteve no meio, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem,
porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou a Arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Irmãos, essa aqui é uma das experiências mais sobrenaturais da palavra de Deus. O cenário é esse, é guerra. Israel está avançando na terra prometida, e agora Gibeão, pela aliança, 5 povos, 5 reis vêm atacar Gibeão. Israel entra agora junto nisso aqui para já derrotar todos eles. E aí o Senhor então envia, essa chuva de pedra, muitos morrem, mas há uma batalha espiritual, há uma guerra ali acontecendo, e essa guerra está acontecendo e o dia está passando, e chega no momento que Josué e ele então agora se levanta. Deus não pede para Josué fazer isso, não é Deus que orienta Josué a fazer isso, isso é impressionante demais, mas Josué se levanta e ele ordena, um homem, uma pessoa, ela ordena que o sol pare e que a lua pare, para que essa batalha seja vencida. E aí o texto bíblico diz: Deus ouviu um homem, Deus ouviu uma pessoa, e essa pessoa ordenou que o sol e a lua parassem. Obviamente não é que o sol e a lua parou, eu creio que foi a terra que parou. Só que uma pessoa parou, uma pessoa ordenou a fazer. Irmão, se isso não é desafiar a ordem natural das coisas, eu não sei o que é isso. Então eu quero dizer para você, chegou a hora de você desafiar a ordem natural das circunstâncias. Talvez até hoje você tenha aceitado as circunstâncias de maneira natural. Talvez o seu limite hoje tem sido as questões naturais. Pastor, até aqui eu não consigo mais, eu já tenho feito, tenho me dedicado, tenho me esforçado, eu tenho feito tudo aquilo que está ao meu alcance, no aspecto natural, eu tenho feito todas as coisas, mas eu quero dizer para você, hoje o Senhor vai liberar algo sobre a sua vida, Deus vai liberar a fé sobre você, e você vai desafiar a ordem natural das circunstâncias. Até hoje foi de um jeito, mas a partir de hoje você vai ser como Josué, você vai desafiar as circunstâncias. Irmãos, eu e você somos crentes, aleluia. Eu sei que essa palavra ser crente, já vem um estereótipo lá na sua mente, uma pessoa vestida de um jeito, com algum tipo de conduta. Não, é crente em Deus, é crente em Cristo. Quando você diz que é crente, você está dizendo: eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Quando você está dizendo eu sou crente, eu creio que um homem está vivo, está sentado à destra de Deus. Pastor, eu achei que ser crente era só dizer que ia na igreja. Não, irmãos, existe uma implicação por trás disso. E chegou o tempo dessa fé, ela fluir através de você. Pastor, mas como assim? Então quer dizer que eu vou mandar o sol e a lua parar também? Não, agora você vai aplicar isso para o seu contexto. Você vai aplicar isso para as situações que você está vivendo, irmãos. O estilo de vida daqueles que creem é um estilo de vida no sobrenatural. Eu e você não podemos viver no natural, eu e você precisamos de romper essa barreira. Então vamos lá, como geralmente acontece, você está lá, empolgado em relação ao seu trabalho, em relação à sua empresa, ou em relação ao seu casamento. Cara, agora vai, nós estamos num momento bom, ajustamos lá a empresa, ajustamos a equipe, e agora vai funcionar, agora vai fluir. Mas acontece uma simples situação, que já desanima e abala você. Acontece algo lá que você não tinha planejado, aconteceu uma situação que enfim, saiu do seu controle, aí você abala, você desanima, não tem como fazer. Você estava lá para fechar o negócio e não fechou o negócio, não deu certo. Ou você tinha um alvo para vender, não, eu quero vender essa semana 50 mil reais, chegou no final da semana você vendeu 15, e aí você abate e diz: cara, eu acho que esse negócio não é para mim, eu acho que Deus não está no negócio, eu acho que não, eu tenho algum problema comigo, eu acho que eu estou pecando, tem algum erro, tem alguma falha, eu acho que na verdade a falha é da minha equipe, eu acho que a falha é da minha empresa, eu acho que eu estou na cidade errada, eu estou no lugar errado, eu acho que eu tenho que ir embora para outro lugar, para outro estado, Santa Catarina.
Porque, pastor, eu estou tentando há anos, e não consigo avançar, não consigo romper. Irmãos, chegou o dia de você romper. Pastor, meu casamento a gente vai bem, está tudo certo. Amorzinho para cá, amorzinho para lá. E gatinho e gatinha. E aleluia, glória a Deus. E é aquela coisa, está numa sintonia. Mas pastor, foi só eu deixar uma meia dúzia de roupa nas cadeiras da sala, que já deu problema. Os irmãos já me ouviram pregar sobre isso, né? Na verdade a cadeira é para isso. Mas essa é outra pregação. Lá em casa vamos comprar só cadeira agora. Claro, se precisa sentar, tem visita, já tem cadeira também. Mas olha só, então está tudo certo. E aquela coisa, você não, hoje à noite, nós vamos na celebração. E aí, lá de tarde, está tudo certo. Daqui a pouco aconteceu uma coisinha já, quebrou tudo. Não, hoje nós não vamos mais. Porque eu não vou, se tu quiser tu vai sozinho. Porque eu não sou palhaça também, você sair para fazer de conta que está tudo certo e não está tudo certo. Porque eu também não vamos, porque eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquele outro. Está tudo certo para sair, para ir no GC. Aconteceu uma coisa errada, não, já não vou mais, já paro, já não vou. Já não quero mais igreja, já não quero mais nada, já não quero relacionar com ninguém, já não quero mais nada. Por quê? Porque você está limitado pelas questões naturais, gente. E aí você vai desanimando. Pastor, estou super bem na minha vida espiritual. Nossa, estou vindo, é oração, é jejum, aleluia. Vim nas orações semana passada, fui servindo encontro com Deus, glória a Deus, aleluia. Mas aí lá, enfim, aconteceu algum tipo de situação lá no seu trabalho, você já desanime, já coloca tudo por terra. Já para, não quero mais, não vou mais. Irmão, chegou a hora de nós rompermos com isso aqui. Eu e você precisamos entender que é sobre um caminho, é sobre um avanço que nós temos que ter. Só que esse é o estilo de vida sobrenatural, é quando você não vive com base no seu controle, na sua vontade, do seu jeito, da sua maneira. Então esse estilo de vida sobrenatural, ele só é possível ser vivido com a condição de você estar determinado a correr risco. Não tem como viver uma vida no sobrenatural sem correr risco. E esse é o seu maior medo, correr risco. Não tem como você estar no controle e viver no sobrenatural. A melhor ilustração é quando você anda de carona, né? Eu gosto de dirigir, também gosto de ir de carona, mas eu tenho um problema quando eu ando de carona. Porque de alguma maneira eu quero controlar o motorista. As irmãs sabem o que eu estou falando, né? Elas gostam de avisar o que tem que fazer. Mas olha só, quando você vai de carro, quando você está dirigindo, cara, né? Eu gosto de andar um pouquinho, 100, 120, e aí ando. Mas quando você está de carona, e a pessoa vai a 60 por hora. Aí você, cara, mas tem que ter um problema, o que acontece? Ou você não quer ir, você quer ir a 60, a pessoa está a 120. Você precisa confiar nele, você precisa acreditar, você precisa submeter aquilo ali. Então você precisa correr risco, você precisa sair do controle. Então a vida sobrenatural é mais ou menos assim, você precisa estar aberto a correr riscos. É porque nós achamos que a vida com Deus, irmãos, vai dar todas as coisas. Se é de Deus, vai dar certo. Não é assim? Só que não é bíblico. Jesus mesmo disse que no mundo nós passaríamos aflições. Então por que na primeira aflição você já para? Por que na primeira aflição você já condiciona dizendo que não é de Deus? Porque na primeira crise do relacionamento já quer separar? Porque na primeira crise na empresa já quer fechar a empresa, já quer ir embora? Jesus está falando, a palavra de Deus está falando, tem aflições, filho. Então não é porque é de Deus que as coisas vão dar tudo certo conforme nós queremos. O texto bíblico diz, Romanos 8, 28 ao 30, diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas, elas vão cooperar para o propósito. Mas aí nós vamos para uma situação desconfortável. Foi o que nós vemos em Josué 10. Eles estão numa guerra, irmãos. Imagina numa guerra, e essa é a nossa vida. Nós estamos numa guerra espiritual. Já falei aqui para você, você precisa entender isso.
há um espírito que quer destruir o seu casamento, há um espírito que quer destruir a sua vida com Deus, há inimigos que estão ali em todo momento querendo abater você, querendo desanimar você, porque Jesus diz: o ladrão veio o quê? Para matar, roubar e destruir. O apóstolo Pedro diz o quê? Que Satanás, o nosso inimigo, ele é como um leão, que ele fica ao nosso derredor, esperando uma brecha para poder entrar, para poder tragar uma vítima. Então existe uma guerra espiritual. Não estou falando isso para gerar medo em você, mas para você saber, existe inimigo. Então nós estamos numa guerra. O mundo, para mim e para você que somos crentes, não é um parque de diversão, irmãos. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou desfrutar? Você vai desfrutar de Deus, não do mundo. Você vai desfrutar de Deus, você vai desfrutar do Senhor. Não importa o que você estiver fazendo, mas o seu desfrute, o seu prazer está em Deus, não nas coisas dessa terra. Colossenses diz o quê? Se você de fato creu, se você nasceu de novo, pense nas coisas do alto, não nas coisas dessa terra. Então você tem uma empresa não para ganhar muito dinheiro, para ser alguém de sucesso. Você tem uma empresa para cumprir o propósito de Deus, para que Deus use você, a sua empresa, para o propósito dEle. Não é sobre você, é sobre o que Ele quer fazer através de nós. E aí é desconfortável numa guerra, né? Imagina numa guerra, chega lá na guerra e dizer: dá licença. Não, por favor, com licença, não toque em mim, não posso me sujar. Estou de tênis branco na guerra. Cara, guerra é guerra, nós nunca vemos guerra, né? Só nos filmes que a gente vê, ou alguns que jogam videogame. Máximo de guerra, né, que a gente tocou. Mas é desconfortável, você está debaixo de pressão, você está querendo todo momento guardar a sua vida, você está honrando ali a sua equipe, você está honrando o exército, está trabalhando ali, então é desconfortável, e é isso que é uma vida sobrenatural, ela é desconfortável para nós, naturalmente. E aí nós temos um problema com tudo aquilo que nos tira do conforto, tudo aquilo que nos tira do lugar de segurança, tudo aquilo que move, mexe, alguma coisa, cara, não gostei, é porque já é desse jeito. Por que mudou? Por que mudou? Mas estava tudo certo assim, por que mudou? Não é assim? Você, quando vem aqui na reunião, você tem um lugar que você senta, quando você chega e tem alguém sentado no seu lugar, você fala: por que sentou no meu lugar? Lá no encontro eu estava anotando isso, lá eles já marcaram todo lugar assim, sentaram tudo sempre no mesmo lugar. É porque é normal, é automático, você já vai, é automático, é assim que funciona, porque é mais cômodo. Por isso que qualquer circunstância que acontece e tira você do controle, ela abala, por quê? Porque nós queremos então agora viver nessa comodidade constante, só que aí isso vai trazer esse desconforto, só que isso também vai trazer uma oportunidade de você viver novas experiências. Geralmente as pessoas, elas têm muito medo de ter filhos, por exemplo, né? Tem medo de ter filho, de casar e ter filho. Ela tem medo de casar porque ela pensa que vai separar. Então por que eu vou casar se eu separar? Então eu não vou casar. Então ela fica em dúvida. Ela tem medo de abrir um negócio, porque se eu abrir o meu negócio ele quebrar. Ela tem medo de largar um trabalho para entrar em outra oportunidade, que é Deus direcionando ela, porque ela tem medo de se não der certo. Ela tem medo de ter filho, porque se tiver filho e não tiver dinheiro para comprar fralda, e não tiver dinheiro para comprar leite, e se ele não amamentar no peito, tem que comprar a fórmula, e se não acontecer isso, e se não acontecer aquele outro, e meu Deus, e se faltar comida em casa, e se não tiver dinheiro para aluguel, onde é que nós vamos morar? Nós vamos ser despejados, vamos morar na rua, vamos morar embaixo da ponte, mas Cidreira não tem ponte, então onde é que eu vou morar? Então olha só, é uma vida baseada no medo e na dúvida, só que eu quero dizer para você, é preferível você viver pela fé do que na dúvida. O estilo de vida que Deus tem para mim e para você, é pela fé, e não pela dúvida. Pastor, mas e se não der certo? É isso que eu quero corrigir com você hoje. A sua fé está equivocada, a sua fé está no lugar errado. Você crê mais, preste bem atenção, você é crente, amém? Só que a sua fé ela está direcionada no lugar errado.
você está crendo mais no poder do inimigo do que no poder de Deus. Então, quando você tem medo, e você sabe que medo é fé, só que é fé no lugar errado, é fé no reino errado. Você não está crendo no reino de Deus, você está crendo no império das trevas, e isso gera medo em você, isso gera dúvida em você. Então agora você tem medo que não vai ter a provisão, que você não vai conseguir atingir o objetivo, e esse medo, ele trava você, ele limita você, ele impede você de tomar a primeira atitude, ele impede você de assumir o compromisso, ele impede você de assumir a responsabilidade, como Josué. Irmãos, imagina, Josué mandou parar, mas vamos pensar o outro lado, com a nossa incredulidade, ou a nossa fé errada, e se não para? E se não para? Meu Deus, pastor, que vergonha. Esse é o seu problema, melhor, não o seu, daqueles que não vieram hoje. Você é muito preocupado, você não, desculpa, os outros, são muito preocupados com a sua reputação. Meu Deus, e se não der certo, o que vão pensar de mim? E se não der certo, o que vão falar de mim? E vão dizer que não deu, e vão dizer que não sei o que, e vão dizer aquilo, e vão dizer aquele outro. Isso é fé no reino errado. Você está paralisado, e esse é o limite, só que eu quero dizer, Deus tem grandes coisas para você, Deus tem grandes planos, projetos para você, e através de você, e o medo não vai cooperar com que você avance, a dúvida não vai cooperar que você avance, mas eu e você devemos viver pela fé, então o erro está o quê? Na fé correta, e na aplicação correta da fé. Então vamos lá, vamos supor que tem uma pessoa, um exemplo, uma pessoa enferma, aqui, e aí você está ali, e você percebe, de Deus, de orar por essa pessoa, enferma, tem um problema, enfim, cadeirante, problema não caminha, e aí você percebe, cara, não está de orar por essa pessoa, mas você, antes de orar, você pensa, e se eu orar, e ela não for curada? Você já está condicionando a sua atitude a não dar certo. Então eu quero dizer, realmente você vai orar, e não vai acontecer. É uma aplicação, preste atenção, existe a fé correta, no reino correto, e existe a aplicação correta de fé. Então não é uma questão de você duvidar, é uma questão de você aplicar a fé de maneira errado agora, então você vai orar por alguém, e você já está determinando que ela não vai ser curada. Lembra que Jesus fala para os discípulos? Se vocês crer e não duvidar no seu coração, vocês vão falar para o monte, que ele vai mover daqui, e ele vai para lá. A aplicação correta de fé. Isso é uma questão espiritual. Então eu e você precisamos de entender que não podemos utilizar o medo, ele não vai mover aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. O medo não vai mover. Ou seja, a fé no império das trevas, a fé no reino errado, ela vai levar você ao fracasso. Eu não estou dizendo que todas as coisas vão dar certo quando você agir pela fé em Deus, certo para nós, mas certo para o propósito de Deus. O medo, preste atenção, ele vai nos conduzir a uma vida de fracasso, de não cumprir propósito. Não estou dizendo da questão natural do mundo, de ter dinheiro, de não ter dinheiro, de dar certo para o mundo, não, eu estou falando diante de Deus, entende? Então o medo vai conduzir eu e você para uma vida de fracasso. E sabe qual que é o problema do estilo de vida no fracasso? É que o fracasso se torna a nossa cultura agora. Você se acostuma com o fracasso, então diante de qualquer desafio, você já entrega tudo, você já não quer, porque eu não vou conseguir, não vai dar certo, então eu vou entregar, eu não vou me comprometer, porque eu não quero passar vergonha, a minha reputação, e se não der, então eu não vou assumir responsabilidade, eu não vou assumir risco, eu não vou assumir essa mulher, eu não vou casar com ela, não, eu não vou ter filho, vai que a gente não consegue sustentar, eu não vou abrir a empresa, vai que eu não consigo pagar a conta de água, de luz, que eu não consigo pagar funcionário. Talvez você já se acostumou a viver um estilo de vida no fracasso.
Ah, pastor, é que eu sou um fracassado. Não, você está aplicando a fé no lugar errado. Você está aplicando a fé no lugar errado. Você está aplicando a fé agora no quê? No medo, no império das trevas, no não vai dar certo, não vai acontecer, ou ainda naquele medo, naquele receio de frustrar você, de frustrar outras pessoas. Irmãos, chegou a hora de nós desafiar essa ordem natural das coisas. Não quer dizer que você nunca vai ter uma derrota. Não, irmãos. Nós vamos ter inúmeras derrotas, muitas derrotas. Só que a pergunta é: como que nós vamos lidar com as derrotas? A maneira que você lida com a derrota, ela é determinante para o estilo de vida que você vai viver. Se você responder uma derrota, ok? De uma maneira equivocada, ou seja, uma maneira da fé aplicada da maneira errada, você vai ter mais fé no fracasso do que na fé, no reino de Deus. Então, se diante de uma derrota, preste atenção, não estou dizendo que você não vai ficar triste, não estou dizendo que você não vai ficar abalado, mas se você desistir diante de uma derrota, preste atenção, e não fique acusado, não fique acusado por isso. Se você desistir diante de uma derrota, é um sinal que você já acostumou com uma vida de fracasso. Porque derrotou, perdeu, ok, vamos para o próximo. Nós vimos isso com Josué. Derrotou e aí perdeu para o exército fraquíssimo, foi uma humilhação. Aí Josué foi, o que Josué fez? Josué disse: não é comigo esse negócio, Deus não me levantou nada, eu não vou fazer mais nada, eu não quero mais, eu vou voltar para o deserto. Josué fez isso? Não, Josué fez o quê? Ele foi lá diante de Deus. Deus, o que aconteceu? Irmãos, é alguém que não estava acostumado com o fracasso, era Josué. Ele aceitou a derrota, não é? Uma coisa é você não aceitar a derrota. Não, isso não pode acontecer, não pode acontecer comigo. Não. Josué aceitou a derrota, realmente perdemos na cidade aí, mas eu vou diante de Deus. Deus, o que aconteceu? Está ligado com o espírito, está ligado com a mentalidade que não acostumou com o fracasso, entende? Ele chegou diante de Deus. Deus, o que aconteceu que nós perdemos? Porque o Senhor falou que ninguém iria resistir a nós. O Senhor que disse, a palavra do Senhor disse que nós iríamos possuir essa terra, Deus. Então por que não aconteceu? Ele não está duvidando de Deus, ele está perguntando para Deus: Deus, o que aconteceu? Qual que é a nossa atitude agora? Deus diz: porque vocês erraram, vocês falharam. Alguém de vocês aí fez uma coisa errada. E aí ele diz: tá, mas o que foi? Aí Deus sinaliza: aconteceu isso, alguém pegou, roubou aquilo que era meu. E aí Deus redireciona e Israel parte para a próxima cidade. A ponto, irmãos, essa guerra aqui que Josué está passando, ela é imediatamente a cidade de Ai. Imediatamente um fracasso. Ele levantou-se diante do fracasso, venceu e agora está diante daquela situação. E ele ousadamente manda o sol e a lua parar. Essa é a nossa atitude. Eu e você não devemos nos acostumarmos com o estilo de vida de fracasso. Nós devemos saber que vamos sim ter derrotas. Você não vai ganhar sempre. Nós não vamos ganhar sempre. Ontem nós ganhamos, aleluia. Mas estava esperando a hora certa, né? É porque Deus é gremista, os irmãos sabem, né? Obviamente. 7 ainda de Deus, né, Giovanni? Estou brincando, vou voltar para o espírito aqui. Estou brincando, nós somos espiritual sempre. Olha só, não pode acostumar. Pastor, mas eu tenho perdido. Eu tenho sido derrota após derrota. Sim, mas chegou o dia de quebrar isso. Chegou o dia de você desafiar a ordem natural. Porque essa é a ordem natural. Essa é a ordem natural. Acumular fracassos e absorver essa identidade de fracassado,
essa identidade de derrotado, essa maneira de pensar incrédula, ou fé no medo, fé naquilo que o diabo pode fazer, não fé naquilo que Deus falou para você, porque se Deus falou para você, meu irmão, vai acontecer, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas se Ele falou, vai acontecer. Eu e você devemos nos apropriar pela fé disso, dessas verdades, e romper com a ordem natural. Talvez a sua vida ela entrou num ciclo, né? Esse ciclo de fracasso, e você absorveu essa identidade, irmãos. Se você fizesse ideia do potencial de Deus que tem na sua vida, vou dar um exemplo para você, porque que isso aqui é tão importante, né? Como essa palavra aqui é tão importante. Eu moro aqui em Cidreira há 7 anos. 7 também, né? E antes eu morei em Osório, 10 anos. Mas quando eu olho para essa cidade, esse litoral nosso aqui, irmãos, eu vejo um potencial enorme que não existe em outros lugares. Só que esse potencial, ele está latente, ele está preso. Por quê? Porque as pessoas não veem esse potencial. Então absorver o que é uma mentalidade de derrota, de fracasso, e eles amaldiçoam o lugar. Então a maneira deles crer já é nessa miséria, a maneira deles crer já é no fracasso. Por exemplo, quando uma pessoa vai abrir uma empresa aqui, ou melhor, quando uma pessoa vai construir algo aqui, como é que ela constrói? Está lá o Rafael construtor, aleluia. Ela vai construir uma casinha pequenininha. Por quê? Porque eu acho que casa muito grande não precisa. Depois, se precisar, eu faço um puxadinho. Ela vai colocar uma empresa, eu vou colocar uma empresa pequenininha aqui, sabe, direitinho, porque vai que não dá certo, daí eu também não tenho muito prejuízo. É uma maneira de pensar. Então por isso que vai ver, alguém faz um prédio, nós demoramos quanto tempo para achar esse lugar aqui, né? Um prédio, ele é todo esquartejado, todo repartido. Por quê? Porque é várias lojinhas, nada contra as lojinhas, eu estou falando de uma mentalidade, é uma questão espiritual. Então a visão ela é pequena, é para baixo, é de fracasso, já de não dar certo, então ela tem medo. Então ela tem medo, e ela vai botar um negócio, o que ela faz? Ela bota um negócio, ela bota uma mesa amarela, umas cadeiras amarelas de uma marca de cerveja, ela bota lá uma mesa de bilhar, e ali ela é um negócio dela. Ah, mas o negócio não prospera. Mas o cliente que ela quer. A vontade de Deus é encher você do Espírito dEle, para que você faça as coisas naturais de maneira sobrenatural. Eu sei que eu falando aqui, eu vou adiantar já, porque eu sei, falando de sobrenatural, você está pensando em coisas, né? Uau. Mas é lá na sua casa, é lá no seu negócio, é lá na sua empresa. A sua empresa tem o melhor atendimento da cidade, a sua empresa tem os melhores produtos da cidade, a sua empresa ser a mais bonita, mais linda, mais excelente da cidade, a mais limpa, a mais organizada da cidade. Isso é alguém que quebrou o ciclo do fracasso. Alguém que você não recebe quando ele chega lá na sua empresa e diz: o que é para você? Opa, desculpa, já estou indo embora. Quando você está sentado, ela começa a bater as cadeiras do lado, né? Plá, 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 plá. Fica à vontade aí, fica à vontade. Plá, plá, plá. É uma penumbra, você não entra, não sabe se cortar a luz. Nossa, pastor, mas que preconceito. Não, irmãos, é mentalidade. A pessoa não viu o potencial que ela tem, o potencial do negócio dela, o potencial do lugar que Deus colocou ela, porque ela acostumou com a ordem natural das coisas, porque é assim, é desse jeito, todo mundo faz assim. Mas Deus escolheu você, Deus vai levantar você para desafiar, para quebrar a ordem natural das coisas. Por que tem que ser feio? Por que tem que ser de qualquer jeito? Por que tem que ser de qualquer maneira? Ah, pastor, mas é que o casamento do meu pai foi assim, da minha mãe foi assim, mas Deus escolheu você para ter o melhor casamento que você pode ter. Ah, pastor, é que todo mundo é assim. Deus escolheu você para fazer a diferença, para romper com esse ciclo. Deus escolheu você para ser luz, para ser canal do céu aqui na terra, meu irmão.
Eu e você precisamos entender que a derrota ela faz parte, mas a derrota na verdade é uma maneira que Deus usa para nos aperfeiçoar, para nos fortalecer. Levantou, caiu, levanta e vamos de novo, vamos pela fé, recalcula a rota, ajusta o que tiver que ajustar, mas não para, não desiste, não abandona, não abre mão, não faz isso, continua, segue, permanece crendo. Isso é o sobrenatural, é permanecer. Às vezes a atitude mais sobrenatural que você pode ter é permanecer. É permanecer. Às vezes nem é nem mandar parar o sol e a lua, mas é permanecer. Eu permaneço, eu vou permanecer. E tem tudo, todos os indícios é para você desistir, abandona, larga, para, vai embora desse lugar, vai embora daqui, larga esse homem, larga essa mulher, abandona tudo, faz igual todo mundo, vai. Mas você não, você vai permanecer pela fé, você vai decidir, eu permaneço de maneira sobrenatural, não eu, mas Deus através de mim, eu creio, eu declaro, Deus vai fazer, talvez não seja hoje, não seja amanhã, mas eu vou gerar uma cultura de fé, eu vou gerar uma cultura do reino de Deus aqui na terra, eu vou gerar uma cultura na minha vida, na minha casa. Nós vivemos pela fé, não vivemos pela aparência natural, não vivemos pelas circunstâncias, não vivemos pelas sentenças malignas, não vivemos por aquilo que as pessoas falam, mas nós vivemos pela fé naquilo que Deus falou. Nós vivemos no sobrenatural, nós cremos, Deus vai fazer esse lugar prosperar, Deus vai mudar a história desse litoral, Deus vai salvar as pessoas, vai transformar as famílias, vai salvar as crianças, os jovens, os adolescentes. Nós veremos centenas, nós veremos milhares, nós veremos esse lugar transformado, a política desse lugar será transformado, as empresas desse lugar vai ser transformado, porque Deus escolheu você, Deus está levantando você para desafiar a ordem natural. Chegou o tempo de quebrar o ciclo de miséria, de pobreza, de incredulidade, de maldição. Por isso eu e você iremos nos levantar em fé nesses dias, irmãos. Ah, pastor, gostei do discurso, pastor. Mas já vou preparar você. Vai ter resistência, não pouca. Vai ter resistência, muita resistência. Já vou preparar você para encorajar, né? Vamos falar de você. Vamos falar de você. Vamos falar que você é isso, você é aquilo. Vamos falar que você explora as pessoas. Vamos falar que você só quer dinheiro. Vão falar que você é adúltero, vão falar que você é ladrão, vão falar que você é isso, vão falar que você é aquilo, vão dizer que é só negócio, vão dizer que a igreja é só de rico, eles vão dizer um tanto de coisa, eles vão falar, mas isso não pode parar você. Vamos desafiar a ordem natural, nós não vamos parar, porque nós estamos em Cristo, a nossa fé está nele, nós cremos nele, nós não vamos parar. Vão dizer, mas para que tudo isso, para que essas coisas? Olha só, a resposta das pessoas não dão resposta, não vai acontecer. Esse negócio que você tem não é para esse lugar, é para outro lugar. Oh, irmãos, Deus escolheu você e colocou você num lugar para que a glória dele manifeste. Quero ler mais uma história aqui para nós caminharmos para o final. Está lá em Mateus 14, 22. Josué decidiu desafiar a ordem natural das coisas. Ele decidiu, porque ele sabia que Deus tinha falado para ele que ele ia derrotar todos aqueles inimigos. Então ele ordenou que o céu parasse, o sol, a lua parasse, para que o propósito de Deus se cumpra. Mateus 14, 22 diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele, para outro lado, enquanto as multidões, ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, olha agora, então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo,
e começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Mais alguém que desafia a ordem natural? Pedro. Eu acredito que ele desafiou isso porque ele viu a graça, né? O próprio Cristo, ele viu, e é dessa maneira que nós desafiamos a ordem natural, quando nós temos revelação da graça. Quando nós temos revelação da graça, fé flui através de nós. Só que eu quero dizer para você, existem muitas águas no mundo que nós vivemos, esperando os nossos passos. Há muitas águas esperando eu e você sair do barco. Há muitos lugares, há muitas circunstâncias que está esperando o nosso levantar e desafiar a ordem natural, e nós andarmos sobre as águas. O mundo hoje, existem necessidades, o mundo natural, hoje, pelas necessidades que existe, ele está nos incentivando a sair do barco, está nos incentivando, preste atenção em mim, incentivando, encorajando, impulsionando eu e você a abrirmos mão de uma vida monótona, de uma vida que não gera impacto espiritual, irmãos. O mundo está clamando, como eu falei para você, é só eu e você olharmos ao nosso redor, há muitas necessidades, e a necessidade ela não é o final, toda necessidade ela abre o que? Uma oportunidade. Então não é necessidade somente, há oportunidade para quê? Para andar sobre as águas. Há muitas pessoas para serem salvas nesse lugar, há muitas pessoas para ser salvo em Balneário Pinhal, há muitas pessoas para ser salvo em Magistério, em Quintão, há muitas pessoas para ser salvo em Capivari do Sul, em Palmares do Sul, há muitas pessoas para ser salvo em Tramandaí, em Beca, Pão da Canoa, Osório, há muitas pessoas para ser salvo, há muitos lugares ainda para nós entrarmos, há muitas crianças, há muitos jovens, há muitos adolescentes, há muita gente para ser influenciado, ou seja, há muita água para nós andarmos sobre ela. Falta-nos o que? Agora cremos e desafiar essa ordem natural. Eu quero dizer algo para você, eu e você como crentes, nós não temos permissão, de quem, pastor? Da nossa fé, de viver uma vida limitada pelas condições naturais. Pastor, mas não tem que planejar? Não tem que planejar, pastor? Não tem que fazer a conta? Jesus disse que tem que fazer a conta, vai construir, faz a conta, vai guerrear, faz a conta. Não tem que planejar, não tem que agora ter uma reserva de emergência. Não tem que ter aqui um plano, tá? O plano B, o plano C, o plano D, se não der certo, não tem que ter isso. Eu não estou dizendo para você ser inconsequente, você tem que planejar, mas você não pode planejar de maneira natural, você deve planejar de maneira sobrenatural. Você precisa aprender a depender do Espírito. Você precisa aprender a relacionar com o Espírito Santo que habita dentro de você. Você não pode decidir nada por você mesmo. Você precisa consultar o Espírito. E quando você consultar o Espírito, se ele der luz verde, pode sair do barco e andar sobre as águas, porque você vai viver no sobrenatural. Então não é sobre calcular, não é sobre planejar ou não planejar, é sobre depender do Espírito. Mas preste atenção, às vezes o Espírito vai direcionar você a fazer coisas, eles vão dizer: cara, é loucura, não faz isso, é loucura. Muitos que vão ficar no barco, você viu o texto? Eles ficaram no barco, e Pedro andou sobre as águas. Só que no final, a palavra diz que todos, eles fizeram o quê? Todos adoraram a Deus, né? Mas só um andou sobre as águas. Pastor, mas ele fraquejou, ele caiu. Não sei quantos segundos, vamos imaginar aqui que Pedro andou 40 segundos, é muito, será não? 40 segundos é para caminhar bastante, né?
30 então, pode ser? 30 segundos. Ele andou 30 segundos sobre as águas e ele afundou. Ah, pastor, mas aí ó, ele fracassou. Mas eu não sei, irmãos. Posso estar sendo aqui ousado demais. Mas eu acho que eu trocaria 30 segundos andando sobre as águas por permanecer para o barco no lugar seguro. Eu abriria a mão para viver algo. Eu lembro que, eu acho que eu compartilhei com os irmãos, né? Nós estávamos para vir para cá. Nós estávamos aqui na negociação toda, morava na frente ainda. Eu orei um dia, o Senhor falou comigo: agora é a hora, eu vou colocar isso na mão de vocês. E amém, e aconteceu isso. E aí o Senhor falou comigo assim, eu sabendo que a gente tinha que fazer o que tinha que fazer aqui, né? E ainda não terminamos, né? Estamos em obras, aleluia. Mas o Senhor disse assim para mim: tu tem certeza que tu quer isso? E aí já me veio tudo, né? Obra e dinheiro e coisa e tal. E eu olhei para a nossa entrada mensal, digo, naturalmente não tem como. Mas eu disse: Deus, mas eu quero me incomodar, eu quero ter motivo de oração, eu quero ficar umas 2, 3 semanas de jejum, eu quero passar a madrugada orando e clamando, Senhor, eu quero ficar ansioso, preocupado, mas eu sei que é o teu propósito, eu sei que ele vai se cumprir, eu sei. Deus está chamando você para sair do lugar de segurança hoje. Deus está chamando você para sair desse lugar onde você tem controle de todas as coisas, esse lugar seguro. O barco é maravilhoso estar no barco, é seguro, não tem risco, está tudo certo, mesmo que o mar seja revolto, mas você está no barco, e Jesus está vindo ainda, Ele está no negócio. Mas Deus está chamando você o quê? Para sair do barco. Deus está chamando você para sair disso. Eu e você, irmãos, precisamos aprender a pensar de maneira sobrenatural, não naturalmente. Quando você vai avaliar algo, não avalie segundo as suas condições, não avalie segundo a sua força, a sua capacidade, mas avalie segundo o poder de Deus, avalie segundo o propósito de Deus, avalie segundo o sobrenatural. Eu e você precisamos aprender a pensar sobrenaturalmente, não naturalmente, que vai gerar medo, vai gerar dúvida em você. É que nós achamos também que pensar é uma coisa muito carnal daí. Por isso que um tanto de coisa você não pensa. É por isso que lá na sua vida financeira você, meu Deus, arrepia quando pega a caneta e o papel. Não, mas nem adianta fazer, porque é tudo uma bagunça mesmo, está tudo de qualquer jeito. Desculpa, não é você, outros que não vieram hoje. Não, pastor, nem vou fazer nada, porque imagina, não resolve nada, você tem medo de fazer isso. É porque quando você olha para o número ali, você pensa naturalmente: meu Deus, eu estou quebrado, a minha entrada é essa, a minha saída foi essa, a minha dívida é essa. Só que qual que é o resultado de você não pensar? Qual que é o resultado de você não enfrentar a situação, não enfrentar a guerra? Só vai acumulando, você não resolve nada ou resolve alguma coisa? Protelar problema resolve alguma coisa? Você fazer de conta que não está vendo, resolve alguma coisa? Não resolve. Você precisa enfrentar, você precisa botar, você precisa planejar, precisa pensar, mas não de maneira natural, você precisa pensar de maneira sobrenatural. Porque aí você vai ter que procurar uma solução daí, né? Mas não em você, em Deus. Em Deus, não é você vai procurar, não é você vai procurar em Deus, só que é muito mais fácil. Por isso que, já estou finalizando, é por isso que é muito mais fácil você procurar lá na internet o passo a passo para sua vida financeira ser ajustada. É mais fácil você procurar na internet os passos para ter um casamento próspero. É mais fácil copiar e reproduzir algo do que você assumir e em Deus buscar a saída, em Deus você buscar agora a solução, em Deus você sair do barco e andar sobre as águas, em Deus você pensar, em Deus você meditar, você orar, você entrar numa semana ali de oração e de jejum, de buscar em Deus, irmãos. É isso que Deus, isso que é sair do barco, é quebrar a ordem natural das coisas. É você viver aquilo que você nunca viveu, e para isso você precisa crer como você nunca creu antes.
Então é isso que Deus está nos chamando nesses dias, é isso que Deus está chamando você. O problema não é você, o problema não é a cidade, o problema não é seu marido, nem sua esposa, não. O problema é que Deus está ajustando a sua fé, o que Deus está fazendo é corrigindo aqui a maneira de você crer, a aplicação disso. Então eu quero encorajar você nessa noite, enfrente os desafios, não fuja deles, enfrente eles, mas de maneira sobrenatural, não de maneira natural. Não fuja, fugir dos desafios não resolve o problema, abrir mão do casamento não resolve o problema, abrir mão do negócio não resolve o problema, abrir mão da comunhão com a igreja, dos irmãos não resolve o problema. Em frente. Ah, pastor, então eu vou chegar lá e vou quebrar tudo. Não, às vezes a maior atitude que você pode ter é permanecer. Por isso que você tem que buscar em Deus, é por isso que você precisa crer no sobrenatural, irmãos. Você precisa crer, eu e você precisamos crer no sobrenatural, eu e você. A palavra diz, Romanos capítulo 1, diz o quê? Que o Evangelho é o poder de Deus, há um poder de Deus, existe um poder sobrenatural. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz o quê? Que Deus, Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. As pessoas só vão até aqui nesse versículo, mas tem o final dele. Aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós. Deus vai fazer pelo poder dele, através da sua vida. Quando você crer, quando você se posicionar, quando você decidir ordenar para as condições naturais, elas vão mover. Quando você decidir sair do barco, quando você levantar, colocar o primeiro pé na água, você vai andar sobre as águas. Pastor, mas e se eu não der? Oh, Jesus vai estar ali, assim como foi com Pedro. Ele vai pegar: Pedro, continua crendo, filho, continua andando sobre as águas, continua vivendo no sobrenatural, continua, não pare, independente da circunstância, não pare. Deus está fortalecendo você nessa noite, Deus está gerando algo dentro de você. Você não pode ter mais fé na capacidade de Satanás enganar você, do que na direção do Espírito na sua vida. Pastor, eu estou numa situação que eu não sei o que fazer, e eu estou orando e Deus não me responde. O que eu faço? Você fica com aquilo que Deus falou. Se Deus não mudou, não faça. Ah, mas Deus falou que era para permanecer. Se Ele não disse que não é para permanecer, não saia, permaneça, continue. Fique com aquilo que Deus falou para você. Permaneça naquilo. E quando você está em crise, você está em conflito, a sua emoção está uma bagunça, a sua mente está uma bagunça. E aí Satanás aproveita. E aí você crê mais nessa direção de Satanás do que na direção que Deus já te deu, naquilo que Deus falou. Pastor, mas eu estou sofrendo. Sim, Deus permitiu, ou melhor, Deus ordenou todas as coisas para que Cristo fosse para a cruz, para que Cristo passasse pelo sofrimento, para que o sofrimento de Cristo agora liberasse vida sobre outras pessoas. Então é isso que Deus está fazendo com você. Não desiste, não abandone. E para finalizar, eu e você não podemos viver na cultura do medo, irmãos. O medo. Eu sei que há um medo do fracasso. O medo do fracasso, ele assombra. Mas sabia que existe o medo do sucesso também? E se der certo? Já parou para pensar? Talvez você tenha medo de dar certo. Até hoje você só tinha medo de dar errado, mas inconscientemente você tinha medo de dar certo. E se der certo? E se quando você orar para o sol e a lua parar, e eles parar mesmo, e aí o que você vai fazer? E se quando você botar o pé, sair do barco para caminhar sobre as águas, você estiver caminhando sobre as águas mesmo, o que você vai fazer? E se aquela oração, aquele alvo das suas primícias que você tem orado acontecer mesmo, o que você vai fazer? Meu Deus, eu nem acreditei quando aconteceu, pastor. E se acontecer? E se seu negócio der certo? E se a sua empresa bombar? E se o seu casamento frutificar? E se essa cidade avançar? E se esse lugar prosperar? E se Deus transformar mesmo? E se acontecer mesmo? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar se der certo? Pastor, eu estou orando
para a minha empresa, eu estou orando para nosso faturamento aumentar. Você já pensou se aumentar mesmo? Pastor, eu estou orando para ser curado. Eu tenho uma doença que eu oro há muitos anos para ser curado. Você já parou para pensar se for curado mesmo? Comece a pensar agora aí, no seu lugar. Comece a pensar agora. Comece a visualizar isso pela fé. Comece a visualizar, comece a ver isso. Comece a pensar agora e se der certo. E se a sua oração for respondida. E se aquilo que Deus falou para você acontecer mesmo. E se o milagre acontecer. E se prosperar, e se avançar, e se o sobrenatural acontecer, e se você andar sobre as águas mesmo, e se realmente acontecer, irmãos, e se realmente, qual que vai ser a nossa reação? Às vezes nós nem esperamos como que vai ser a nossa reação, porque talvez você está acostumado com uma vida de oração não respondida, ou ainda com essa cultura do medo, do fracasso. Eu quero dizer que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E se Deus der para você uma ideia que ninguém teve nesse lugar, se Deus der uma ideia para você de negócio que ninguém tem, e se Deus der para você uma ideia de algo para resolver o problema de umas pessoas. Eu sempre conto o testemunho do pastor Anderson Silva de Brasília, né? Eu já tinha contado, mas vou contar de novo porque tem gente que não ouviu. Ele tem um filho com autismo. E nós estávamos numa imersão e ele contou esse testemunho, eu fiquei maravilhado. E ele disse que orava para Deus: Deus, por que meu filho é assim? E eu orava para o filho ser curado. Orava para o filho ser curado, orava pela cura, e o filho não era curado e nada acontecia. Ele disse: Deus, mas por que não cura? E ele tinha tido uma experiência com outro filho dele, que tinha caído na piscina e morreu, e eles oraram e ele ressuscitou. Ele disse: Deus, o meu outro filho foi ressuscitado, por que esse não é curado? E um dia o Espírito Santo disse para ele: mas tu é muito egoísta mesmo, né? Ele disse: como assim, Deus? Eu estou orando, crendo que o Senhor vai curar. Aí Deus falou para ele assim: já parou para pensar quantas pessoas nessa cidade têm o mesmo problema que você tem? Quantas crianças autistas tem em Brasília? Ou melhor, no bairro que você mora? Ele disse: eu acho que tem bastante, né? Aí o Espírito falou para ele: quantos não têm condições de acessar um tratamento como você tem? Ele disse: eu acho que tem bastante gente carente que não tem condições. Aí Deus falou para ele: está entendendo por que teu filho é assim agora? Hoje ele tem um instituto que atende crianças carentes autistas. Você precisa aprender a buscar no Espírito. Precisa aprender a ver de maneira sobrenatural. Porque não é sobre você, é sobre o que Deus quer fazer através de você. É sobre Deus usar a sua vida. Não é sobre você ter sucesso. Não. É sobre a sua vida, ela ter um propósito. É sobre você cumprir um propósito. Pastor, mas eu vou sofrer? Sim. O seu sofrimento vai gerar vida em outras pessoas. Pastor, eu vou estar em situação de pressão? Sim, para que outras pessoas sejam abençoadas. Você vai pagar um preço, porque é o propósito de Deus. Mas não é você, como o apóstolo Paulo diz: não eu, mas a graça de Deus através de mim. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Então hoje Deus vai derramar sobre você uma capacitação sobrenatural. O Espírito trouxe você aqui hoje para tocar em você, para que algo aconteça em você. Hoje chegou o dia de você sair do barco. Hoje chegou o dia de você desafiar as questões naturais. E você sabe, o Espírito está falando com você. Você sabe, Deus trouxe você aqui. Talvez você está com medo de tomar uma decisão. Talvez você está com medo de assumir o compromisso. Talvez você está com medo de fazer aquilo que Deus está direcionando você para fazer. Foi Deus que falou e chegou o dia, chegou a hora de você sair do barco. Você desafiou Jesus: Jesus, se é tu mesmo, me fala, me dá um sinal. E Deus deu o sinal. E agora, depois do sinal, o que você vai fazer? Senhor, dá mais um sinal. Ele foi lá e deu outro sinal. Só que agora chegou a sua hora.
Agora chegou a sua vez, chegou a hora da decisão, chegou a hora da ação, chegou a hora da atitude, chegou a hora de você romper com os limites naturais, chegou a hora de você desafiar com as questões naturais, chegou a hora de você crer no sobrenatural de Deus. Deus vai fazer através de mim, essa deve ser a sua confissão. Não sou eu, mas é Deus que vai fazer. Eu creio, a minha vida, o meu casamento, a minha casa, a minha família, é o Senhor. Eu recebo a cura no Senhor. Eu já tentei de diversas maneiras, mas é o Senhor que vai fazer. Eu creio. Eu sou curado em Cristo Jesus, eu sou sarado nele, eu me aproprio pela fé daquilo que já está liberado. Coloque-se de pé onde você está. Deus quer inserir você num estilo de vida sobrenatural. Chegou a hora de você perder o controle, de você agir pela fé, de você abrir mão das questões naturais, de você abrir mão da sua capacidade. Chegou a hora de você romper com ciclos na sua vida, romper ciclos naturais na sua vida. É pela fé, irmãos, é pela fé. Não é um sentimento, não é uma emoção, mas é pela fé. É quando você crê, é quando você determina. A palavra diz: se você crer com o coração e confessar com a boca, o sobrenatural vai acontecer. Se você falar para o monte, ele vai mover. Se você declarar, vai acontecer. E você vai. Se você colocar o pé, ou o mar vai se abrir, ou você vai andar sobre as águas, irmãos. Eu acredito que essas duas experiências, elas relatam níveis de fé na nossa vida. É maravilhoso quando você está diante do mar, o mar vermelho, né? Experiência do mar vermelho. E aí nós vamos orar, eu prometo. Você está diante do mar vermelho, é o desafio, e você declara, né? Deus diz: não, declara, né? Coloca a cruz e o mar abre, e você passa em seco. Aleluia, glória a Deus, cantando, dançando. Então eu direi, maravilhoso. Maravilhoso quando você está diante do Jordão, e Deus diz: pega a arca, pega a presença e pisa primeiro na água. Agora você precisa pisar. Lá não, lá era só de longe, né? Mas agora tem que pisar na água. Pisa, que quando pisar, cheio da presença, o Jordão vai abrir. Mas em Mateus 14, o mar não abre, o vento não para, as ondas não cessam. E Pedro diz: Senhor, se fores tu, se é o Senhor. Não foi Jesus que chamou Pedro, irmãos, isso que é impressionante. Não foi Jesus que chamou Pedro, foi Pedro que inventou aquele negócio. Não foi Deus que falou para Josué mandar o sol e a lua parar, foi Josué que disse: para esse negócio aqui. Elias também, foi Elias que disse que não ia chover. Então é Pedro que inventa um desafio. Jesus, se é tu mesmo, me chama, só diz: sou eu mesmo, pode vir. Aí Pedro vai, pisando. O mar não abre, o vento não para, e Pedro está pisando. Ele está andando sobre as águas, ele está vivendo no sobrenatural agora. Não aguarde, preste atenção, não aguarde as circunstâncias se alinharem para ficar confortável para você atravessar os desafios. Não, ande sobre as águas, ande sobre as circunstâncias, não olhe para as circunstâncias, não seja abatido por elas, ande sobre elas, desafie a ordem natural das coisas. Pastor, mas naturalmente não tem como. Mas creia, declare, vá para o Espírito, creia no sobrenatural de Deus. Pastor, mas não tem dinheiro para abrir. Creia no sobrenatural, creia. Pastor, eu quero ampliar meu negócio, não tem dinheiro. Creia, Deus vai fazer de alguma maneira, vai aparecer, com dinheiro ou sem dinheiro, o propósito vai se cumprir, irmãos.